No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, está escrito: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bom dia, seja bem-vindo, ou boa tarde, ou boa noite, seja a hora que você está assistindo a este vídeo. Nesse momento eu gostaria de dar início à série de vídeos sobre fruto do Espírito, um ensinamento muito importante para a nossa vida, para evidenciarmos o caráter de Cristo em nós, porque é isso que o Espírito faz em nós. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Então nós iniciamos com o apóstolo Paulo falando o fruto do Espírito. Ele fala no singular, o fruto, mas traz uma série de características, trazendo então a importância de nós entendermos que cada manifestação, cada característica do fruto precisa ser desenvolvida da mesma forma, de forma equitativa, de forma igualitária. Então a gente não pode ter o amor sem também sem expressar a alegria, ter a paz sem expressar a longanimidade e assim por diante. Então nós iniciamos falando sobre o amor. O amor, para o texto bíblico, é muito mais do que um sentimento, muito mais do que a emoção ou um afeto. O amor é um mandamento, é uma atitude, é uma ação. O amor é uma pessoa, o amor é Deus. O apóstolo João escreve isso, que Deus é amor. Então, primeiramente, nós iniciamos falando nisso, que Deus é amor. Então, nós, como pessoas que desejam expressar o caráter de Deus em nós, nós precisamos desenvolver também o amor. E a forma mais certa com que nós temos para parecer com Cristo, para evidenciarmos o caráter de Deus em nós, é permitindo com que o Espírito Santo de Deus nos transforme. É permitido também com que nós, a partir da leitura da palavra, a partir de nos debruçarmos nas Escrituras, nós possamos ser transformados. O amor aqui, como eu falei, é uma atitude. Então é o caráter de abrir mão de si mesmo, de abdicar dos seus próprios desejos, de se sacrificar, talvez, de renunciar a si mesmo em prol do outro. Como Jesus, em Filipenses 2, o apóstolo Paulo escreve que Jesus, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então o amor é como Jesus faz e nos ensina esse exemplo, é a atitude de dar a vida pelo outro, é de entregar a si mesmo em prol do outro. O amor para Jesus é como o bom samaritano, aquele que estava no seu caminho e quando vê outra pessoa precisando dele, não é capaz de seguir o seu caminho sem antes fazer algo em prol disso. O amor é muito parecido com a compaixão e também com a empatia. É entender que o outro, é se colocar, é fazer o esforço de se colocar no lugar do outro em prol de ajudar o outro. É não ser capaz de permitir que a vida continue mesmo, sem antes ajudar o outro. É saber a importância de abrir mão para ajudar o outro. Por exemplo, eu acabei de ler recentemente o livro Filho do Hamas, do autor Mossab Hassan Youssef. E nesse livro, o autor, que é filho de um dos 7 fundadores do grupo fundamentalista islâmico Hamas, Mossab entende, a partir do entendimento bíblico, que a forma que ele tinha para lutar contra o fundamentalismo islâmico, a forma que ele tinha para lutar contra o terrorismo, é a partir do amor, é a partir de entender que cada pessoa entende que nela tem a verdade. Então a forma que nós temos para trazer a verdade à tona é amando ao outro, é servindo ao outro, é entendendo mais uma vez que o outro é outro e buscar amar, mesmo que nós não consigamos. Isso é um paradoxo, eu sei, mas o amor, como eu disse, é a atitude. Então, ainda que você não goste do outro, o amor para o texto bíblico é você se esforçar para amá-lo, é a atitude. Também lembro que James Hunter escreve isso em seu livro O Monge e o Executivo. O amor é o que nós fazemos com aquilo que nós sentimos. Então, é de fato se sacrificar, é de fato abdicar, é abrir mão de si mesmo, renunciar e dar a vida em prol do outro. Continuamos para o segundo fruto do Espírito, de acordo com o apóstolo Paulo. O segundo fruto é a alegria. A alegria, o apóstolo Paulo também escreve que o reino dos céus é a justiça, paz e alegria. Em Filipenses 4,4, o apóstolo Paulo escreve: Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos, ou regozijai-vos, em algumas versões mais antigas. Ou seja, o reino do Senhor é um reino de alegria. A alegria aqui é uma alegria ultra circunstancial, como aprendo com Hernandes Dias Lopes. É uma alegria que está além das circunstâncias. É a alegria de alguém que, como Jó, por exemplo,
estava no momento de maior tristeza da sua vida, mas não era capaz de blasfemar contra o nome do Senhor, porque ele se alegrava no Senhor, porque ele entendia que Deus dá todas as coisas e Deus pode tomar, porque a ele é dada toda a glória. Então a alegria é esse sentido de entender que nós, que estávamos mortos nos nossos pecados, fomos ressuscitados por Cristo e agora nós podemos nos alegrar, porque Ele é o que dá realmente a alegria. Assim como Neemias também coloca, a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, a partir da alegria do Senhor, a partir de entender que Deus se alegra, se satisfaz conosco, nós nos somos fortalecidos também. Entender que, independentemente de circunstâncias, independentemente de se nós temos coisas boas para nos alegrar, talvez materialmente ou não. Existe uma coisa maior ainda, a salvação. Existe uma coisa bem melhor, existe um tesouro mais valioso, que é a nossa vida com Deus. Isso nos é o maior motivo de alegria. Assim como aquela mulher que havia perdido as suas dracmas e Deus, então, Jesus, ao trazer essa parábola, disse que quando ela se encontra a dracma, ela se alegra, porque ela havia perdido, do mesmo modo com o pastor que havia perdido a ovelha, com o pai também que havia perdido o filho. Então existe a alegria daquele que percebe que Deus trabalha naqueles que o amam, existe a alegria naqueles que decidem entregar o seu caminho para Deus, existe alegria, assim como o salmista fala que ainda que a minha alma se desfaleça, eu ainda esperarei no Senhor, bendito é o Deus que me salvou, bendito é o Senhor que tem me dado a alegria. Essa é o caráter, é a característica de alguém que está se transformando a imagem de Deus, a alegria ultra circunstancial, a alegria perene, não necessariamente sem passar por dificuldades, não, nós iremos passar por dificuldades. Jesus nos fala que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Continuemos. O terceiro fruto do Espírito, Jesus, o apóstolo Paulo nos ensina, é a paz. A paz não é a ausência de guerra, a paz, como o grego fala, é Irene, e também no hebraico é a palavra shalom, que é muito mais do que apenas aquilo que nós falamos como paz em língua portuguesa. É uma completude, principalmente no texto, na palavra hebraica. Shalom é a completude, é a plenitude, é quando todas as coisas estão no seu devido lugar, é quando tudo se ajeita. A paz, shalom, tem a ver com isso. É entender que nesse mundo talvez nós não estamos posicionados no lugar certo por causa do pecado, mas é buscar a cada vez mais buscar estar próximo de Deus, porque Ele é a nossa perfeita paz. Jesus é descrito como o príncipe da paz. Ele nos traz a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é a reconciliação que nós temos mediante o sacrifício de Jesus na cruz. E a paz de Deus é aquela paz que excede todo entendimento, como Jesus nos ensina. É o sentimento de plenitude, de fato, de completude. Ainda que as circunstâncias estejam adversas, é se alegrar no Senhor, como nós falamos no último fruto, mas também estar em paz, estar satisfeito em Deus, está calmo, porque Deus é manso, Deus é humilde e também Ele é capaz de nos saciar e de nos suprir. Também o Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, eu fiz uma série de vídeos passados sobre isso, fala que os pacificadores são bem-aventurados, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, assim como Deus é um Deus de paz, assim como Deus é o príncipe da paz também, nós, como filhos de Deus, também precisamos expressar a paz em nós, expressar o caráter de alguém que, quando vir uma resposta ríspida, não trazer outra resposta que vai suscitar a cólera, mas como Salomão escreve em Provérbios, ser capaz de trazer a palavra branda, que vai abrandar de fato o furor, é ser capaz de dominar nossas emoções e buscar a paz, é ser capaz de não abrir mão da paz, porque é um princípio inegociável, é ser capaz de valorizar a paz acima de todas as coisas, para que assim nós tenhamos uma vida mais desenvolvida no fruto do Espírito. Antes de concluir esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração para pedir que nós possamos desenvolver esse caráter em nós. Então, se possível, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós damos graças ao Senhor pela sua palavra, por aquilo que está escrito, e nós pedimos, Jesus, coloque em nós o seu fruto do Espírito, assim como nós lemos hoje sobre 3 frutos do Espírito, que nós possamos desenvolver, Senhor, o amor, a alegria, a paz, que assim como o Senhor, que é um Deus amoroso, nós também venhamos a amar os outros, independentemente daquilo que nós sintamos, que nós venhamos a nos sacrificar, a abdicar dos nossos desejos e servir ao outro, porque isso é o caráter de Deus em nós, é o caráter do Deus amoroso. Nós também venhamos a nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é um Deus de alegria, o seu reino é um reino de justiça, paz e alegria. O Senhor nos traz alegria, então que nós venhamos a ter essa alegria completa em nós a partir da sua presença, Senhor.
E por fim, que nós também venhamos a ter paz, a paz que o Senhor nos dá, que excede todo entendimento, a paz que está além de toda razão, de toda compreensão humana, que nós tenhamos essa paz, essa completude, esse shalom, essa plenitude de Deus. Nós pedimos a sua ação, o seu auxílio e abençoamos cada um que está assistindo esse vídeo agora. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas mensagens sobre o fruto do Espírito. Até a próxima.